Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula de hoje, nós elaboramos um material sobre frações equivalentes e com ele nós esperamos que vocês consigam encontrar ou determinar frações equivalentes a algumas outras frações já dadas, tá certo? Então, bora nos preparar e vamos lá! Depois de prestar atenção dessa piadinha matemática bem, vamos dizer, ruim. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, para a gente começar a nossa aula, eu quero propor uma situação, não para que a gente resolva de imediato. Se você quiser, você pode pausar o vídeo, pode tentar resolver, né? E já estar com a resposta aí, mas eu pretendo voltar nesse slide daqui a pouco. Aliás, daqui a pouco não. Eu pretendo voltar nesse slide no final da nossa aula para a gente poder retomar o raciocínio depois de ter estudado o conteúdo. A situação é a seguinte: dividi uma barra de chocolate para 3 amigos. Dei 2 cestos da barra para Roger, 3 dozeavos para Fred e 1/3 para Lebron. Algum dos amigos ficou prejudicado ou beneficiado, ou alguns dos amigos, né, sei lá. Enfim, pensa aí nessa situação, daqui a pouco a gente volta nesse problema e tenta resolvê-lo, tá bom? Vamos começar então com uma coisa bem sexto ano sobre o que são as frações equivalentes, para a gente poder relembrar. Frações equivalentes, pessoal, nada mais é do que frações que representam a mesma parte do inteiro, ou o mesmo número decimal, ou como você queira chamar dentre essas duas opções. Tá bom? Vale lembrar que o termo equi significa mesmo, equivalente, equiparado, enfim. Então, entenderam? Então, o termo equivalente significa que representam a mesma parte. Então, representam a mesma parte do inteiro. Tá bom? E por que a gente estuda frações equivalentes propriamente? A gente estuda simplesmente porque quando a gente começar a operar com frações na semana que vem, né, quando a gente começar a principalmente fazer soma de frações, soma de números racionais, a gente vai precisar muito da comparação de frações. Nós precisaremos escrever as frações com as quais estaremos trabalhando muitas das vezes como a sua fração equivalente ou como uma fração equivalente a que a gente está trabalhando. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Bem sexto ano, como eu disse, tá aqui um exemplo para a gente poder trabalhar. Nesse primeiro retângulo aqui, ó, a gente pode ver que a parte colorida mais forte, ou seja, essa parte aqui, ó, ela representa metade do inteiro. Então eu posso dizer que aqui nós temos a representação de um meio. Já no segundo caso, se a gente considera o retângulo todo, nesse retângulo grande aí como inteiro, as duas partes coloridas mais fortes representam 2/4, ou seja, se a gente divide aqui, ó, em 4 partes, vamos supor que sejam iguais, as partes mais coloridas representam 2 dessas 4 partes. E repara que elas são equivalentes, elas representam a mesma parte do inteiro. Tá certo? Já para a terceira situação, a gente tem aí, né, um retângulo grande. Se a gente dividir esse retângulo, ou pelo menos tentar dividir esse retângulo em 6 partes iguais, as partes coloridas mais fortes representarão 3 sextos, ou seja, são 3 partes de 6 possíveis desse retângulo grande. E por fim aqui, seguindo a mesma linha de raciocínio, nós teremos 4/8. Dito de outra forma, pessoal, se a gente pega esse primeiro retângulo azul e colore a parte mais forte, a gente tem um meio, como eu acabei de explicar para vocês. Se a gente pega o segundo retângulo verde, e colore uma parte apenas, ó, da mais forte, a gente pode dizer que a gente tem 1/4. E a gente sabe que 1/4 é menor que 1/2. Já no terceiro exemplo, se a gente pega um retângulo pequenininho desses, amarelo, e colore, a gente pode dizer que a gente tem 1/6 do total, confere? E 1/6 do total é menor que isso tudo aí. E por fim, nesse último exemplo aqui, ó, a gente pode dizer que a gente tem 1/8. Por que eu estou falando disso, pessoal? Porque se a gente quiser, nesse retângulo verde aqui, ó, obter a mesma quantidade do retângulo azul, a gente precisa colorir duas partes desse quarto de parte aí, tá certo? O mesmo raciocínio a gente pode implementar
para o triângulo amarelo, ou seja, a gente tem que colorir 3 partes, né, para chegar à metade do retângulo azul lá. E por fim aqui, ó, a mesma coisa, ó. A gente precisa colorir 4 das 8 partes. Então isso mostra para a gente que 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8 são de fato frações equivalentes. Agora vamos estudar algumas propriedades que a gente elencou das frações equivalentes para a gente entender um pouco do que a gente está estudando. A propriedade 1 diz o seguinte: se multiplicarmos os termos, ou seja, o numerador e o numerador de uma fração por um mesmo número natural, e aqui eu estou considerando o zero como natural, obteremos uma fração equivalente à fração dada. Obviamente a gente não pode escolher o zero, porque, por exemplo, se eu tenho aqui uma fração, sei lá, 3/4, e eu multiplico o numerador e o denominador por zero, eu vou ter 0 sobre 0, e isso a gente já viu que não está definido. Ao passo que se eu escolho qualquer outro número natural, por exemplo, 2, eu multiplico o numerador por 2 e o denominador por 2, eu vou ter uma fração equivalente, que no caso será 6/8. Quer ver isso aqui em termos práticos, em termos de desenho, igual no exemplo anterior? Se eu tenho aqui um retângulo, divido ele em 4 partes iguais. Tá aqui, pelo menos eu tentei, viu, pessoal? Considere isso aí, considere a boa intenção. E aí nessas 4 partes iguais, eu coloro 3 para representar essa fração aqui, ó. 1, 2, 3. Tá aqui representado 3/4, né? Eu quero provar para vocês, ou então pelo menos eu quero mostrar para vocês pelo desenho, que 3/4 que estão aí coloridos é a mesma coisa que 6/8. Para isso, basta eu fazer uma outra linha aqui, ó. Ó. Repara que agora eu tenho 8 partes e das 8 partes eu tenho 6 coloridas. Tá certo, pessoal? Então, isso mostra para nós que são frações equivalentes, de acordo com o que está escrito aí na propriedade 1. Já na propriedade 2, o que tem aí para a gente é o seguinte: se é possível dividir os termos, ou seja, o numerador e o denominador de uma fração, por um mesmo número natural, obteremos uma fração equivalente à fração dada. Em outras palavras, essa propriedade aqui é a propriedade que a gente usa para simplificar frações, para reduzir frações, tá certo? Até chegar numa fração irredutível, por exemplo. Em outras palavras, se a gente tem uma fração do tipo 10/12, repara que é possível eu dividir os termos, tanto o numerador quanto o denominador, nesse nosso caso aqui, por 2. Não é mesmo, pessoal? Estão acompanhando aí? Então, se eu dividir o 10 por 2 e se eu dividir o 12 também por 2, eu tenho uma fração equivalente, que nesse caso aqui é a fração 5/6. Essa fração já é irredutível, a gente não consegue simplificar mais, mas caso a gente pudesse simplificar, a gente iria simplificando utilizando essa propriedade 2 que a gente acabou de elencar. Tá certo, pessoal? Bom, vamos fazer alguns exercícios aqui. Escreva uma fração equivalente a menos 5/7, cujo numerador seja 15. Para esse primeiro exercício aí, ó, de vermelho, eu tenho uma fração que é menos 5/7 e eu preciso escrever uma fração equivalente, né? Então, se a fração é equivalente, eu já posso colocar aqui o sinal de igual, porque ela é equivalente. E o numerador tem que ser 15, ou seja, a parte de cima, numerador, né, pessoal, tem que ser 15. Repara que está faltando alguma coisa aqui. Está faltando o sinal de menos, ó, que a fração inicial é negativa. Se a gente observar bem, do 5 para o 15, houve uma multiplicação por 3. Ó, 5 vezes 3, 15. Isso significa que do 7 para o número que a gente quer obter, também tem que haver uma multiplicação por 3. Então, no caso, vai ficar 15/21, ou 15 sobre 21. Tranquilo, pessoal? Isso aí, resolvemos a primeira parte. Para resolver a segunda parte, ó, a gente tem que fazer o seguinte: eu tenho aqui menos 5/7, tá bom? E aí na segunda parte ele está pedindo para escrever outra fração equivalente
com o denominador sendo 14. Então, nesse caso aqui agora, o nosso denominador, ó, esquece do sinal de menos não, o nosso denominador tem que ser 14. De acordo com o que a gente tem conversado, do 7 para o 14, houve uma multiplicação por 2, não é isso mesmo? Isso nos obriga a obter um numerador que é 5 multiplicado por 2, ou seja, 10/14. Tranquilo, pessoal? Vamos para mais um exercício aqui. O próximo exercício, ó, no próximo exercício, nós devemos completar as frações de modo que elas sejam equivalentes. Vou fazer bem rapidamente porque não tem mistério nenhum. Só uma coisa que eu queria comentar aqui muito rapidamente, ó. Repara o seguinte, em todas as frações, o sinal de menos, ó, ele não se altera não. Se o sinal de menos está na fração inicial, ele está na fração final, vice-versa. Tá bom? Então vamos tomar cuidado com isso aí. Por quê? Porque pela definição que a gente viu, a gente multiplica pelo número natural. O número natural é sempre positivo, isso não altera o resultado em termos de sinal. Tranquilo? Olha só. Último caso, mesma coisa daquele anterior, nós temos 3 frações, só que aqui, ó, a fração do meio está completa, 6/4, tá bom? Daqui para cá, ó, nós multiplicamos por 2, então nós devemos multiplicar o numerador também, 2/8. Daqui para cá, ó, nós dividimos por 2, 6 dividido por 2, 3, então 4 dividido por 2, 2 também. Tá bom, pessoal? Fica assim essa parte. Bom, pessoal, para esse exercício aqui, nós temos que escrever frações que sejam equivalentes às frações dadas. Tá bom? Então vamos lá. Para a gente começar a nossa conversa, a gente precisa anotar que o 12 e o 8 são denominadores. E para a gente achar frações que sejam equivalentes às frações dadas ao mesmo tempo, a gente precisa calcular o MMC entre esses denominadores. Então vamos lá. Eu quero o MMC entre 12 Então vamos lá, eu quero o MMC entre 12 e 8. É decompor em fatores primos. 12 dividido por 2 dá 6, aqui dá 4, dá 3, aqui dá 2, por 2 de novo aqui dá 3, aqui dá 1, e por 3 aqui, ó, 1. Ou seja, a gente tem 2 ao cubo vezes 3, e isso aqui é a mesma coisa que 8 vezes 3, ou seja, 24. O denominador dessas nossas duas novas frações equivalentes às primeiras tem que ser 24. O 24 ele é múltiplo, ele é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 8. Então, nossas novas frações vão ficar da seguinte forma: menos, né, que ó, não esquece o sinalzinho aqui, 24, e aqui, ó, outro menos 24 também. Repara o seguinte, do 12 para o 24, houve uma multiplicação por 2. Então, essa multiplicação tem que haver do 5 para o próximo também. Então, ó, 5 vezes 2, 10. Essa é a fração que nós estávamos procurando. O mesmo raciocínio a gente pode empregar no segundo, no menos 5/8 também. Ó, olha só, do 8 para o 24, houve uma multiplicação por 3, né? 8 vezes 3, 24. Então, deve haver também, obrigatoriamente, uma multiplicação por 3 do 5 para o número que a gente quer obter. Ou seja, tá aqui, ó, 15/24. Cumprimos a meta para o primeiro par de frações. Agora, a gente tem um trio de frações, ó, mas a gente tem um trio de frações onde a primeira fração está escrita como decimal e a terceira é uma fração mista. Então, a gente precisa arrumar essas coisas primeiro. Bom, menos 1,2 é a mesma coisa que menos 12 sobre 10, ou simplificando essas frações, né, pessoal? Menos 6/5. A mesma coisa, ó, para o 1 inteiro e 1 meio. O que a gente pode pensar aqui? Se eu tenho 1 inteiro e 1 meio, a gente pega esse, multiplica por esse, não é assim?
e aí o resultado a gente soma com o numerador. Ou seja, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3, sobre 2. Essa é a fração, 3 meios, pronto. Tem todas as frações que eu precisava. Agora, então, eu preciso determinar frações que sejam equivalentes às frações dadas, mas os denominadores que nós temos são 5, 4 e 2. Então, vamos calcular o MMC de todos esses aí, né? Ó, por 2, assim, por 2, assim, por 5. Temos aí o nosso MMC, é 2 ao quadrado vezes 5, isso aqui é 4 vezes 5, que é 20. Bom, de posse dessa informação, a gente pode pensar o seguinte, menos 6 quintos, a gente tem que ter uma outra fração aqui, ó, cujo denominador seja 20. De 5 para 20, houve uma multiplicação por 4, certo? Então, eu tenho que multiplicar o 6 por 4 também. Olha lá, 6 vezes 4, 24. Já no segundo caso, eu tenho 7 quartos e tenho que reescrever 7 quartos de modo que o denominador seja 20. De 4 para 20, houve uma multiplicação por 5. Então, eu tenho que pegar o 7 e multiplicar por 5 também. 7 vezes 5, 35. E por fim, no 3 meios, eu tenho que reescrever de modo que o denominador seja 20. Mas se a gente observar, do 2 para o 20, houve uma multiplicação por 10. Eu multiplico 3 por 10 também, dá 30. E aqui está a segunda parte. Se a gente quiser conferir, pessoal, a gente pode fazer o seguinte. O primeiro número aí é menos 1,2, não é? Confere? Então, vai lá na sua calculadora e digita 24 negativo dividido por 20. Olha lá, menos 1,2. Ok? A mesma coisa você pode fazer com 35 sobre 20. Ó, 35 dividido por 20. 1,75. Se você dividir 7 por 4, dá 1,75 também. E por fim, 3 meios, a gente já viu que é 1,5. Se você divide 30 por 20, você também tem 1,5. Tá certo, pessoal? Aí, ó, tá aí o resultado para vocês conferirem. Bom, para quem tem dificuldade em obter frações equivalentes, vou repetir, é um conteúdo, é uma técnica importante para a soma de números racionais, tá certo? Eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, que nesse caso, para quem quer achar frações equivalentes algo complicado, é só notar que é o processo inverso de quando a gente tem que simplificar a fração para encontrar a fração irredutível. Esse aqui, ó, é o processo de encontrar a fração irredutível. Você tem lá 8 12avos, divide por 2 4/6, divide por 2 2/3. O processo de encontrar frações equivalentes é o contrário. Ou seja, você tem uma fração muitas das vezes irredutível e você precisa encontrar uma fração que não é irredutível, que não é a fração irredutível, para que ela possa ter o mesmo denominador que outra. Vale essa dica para quem quiser pensar sobre isso. Eu quero terminar com uma piadinha matemática do Antônio, porque o que acontece? O coitadinho faz aniversário, ó, 24 de dezembro. Essa informação é verdade, pessoal. E isso acarreta um problema na vida do coitadinho, que muitas das vezes ele ganha um presente só, que o pessoal fala que vale de Natal e de aniversário. Mas ele é esperto, né, já sabe como é que a vida é, então ele simplifica e comemora o aniversário em 12 de junho para poder ganhar 2 presentes. Tá bom, gente? Fica a piadinha aí, matemática, pra vocês se divertirem. Bom, depois do conteúdo dado, a gente só precisa voltar lá no exercício e resolvê-lo. O nosso exercício é esse aí, ó. Lembra disso? Dividi uma barra de chocolate para 3 amigos. Dei 2/6 da barra para Roger, 3 12avos para Fred e 1/3 para Lebron. Se a gente observar, 2/6 é uma fração equivalente a 1/3. Confere, ó. Daqui para cá, você simplifica por 2, ó. Você divide por 2. Então, eles ganharam a mesma parte da fração. Agora, se você simplificar 3 12avos, isso aqui dividido por 3 vai dar 1/4. Ou seja, o coitadinho do Fred ganhou menos chocolate que cada um. O que sobrou, né? Acho que eu fiquei para mim mesmo. Depois de resolver o exercício, agora nós vamos praticar
com a lista que já está disponível para vocês resolverem. Boa resolução, qualquer coisa, entre em contato conosco e até a próxima aula. Tchau!